Olá, Dolly. Calma, menina. 3, 2, 1. Vai. Gravando. Olá, Dolly. Pera aí! 3, 2, Isso daqui foi o negócio da e gravando. Olá, Dolly. Olá, eu sou a Sara E eu sou a Emily. e nós fazemos parte do Geração Teen. O tema da lição dessa semana é Batendo a Porta do Céu. Essa lição é uma das lições que mais estimula a imaginação da gente, porque conta a história, como eu posso chamar, de gente louca. Gente louca, porque aquelas pessoas eram loucas. Como é que Jesus diz uma coisa pra elas e elas fazem uma coisa totalmente diferente? Acho que daí você já tem uma ideia do que eu tô falando, né? Da Torre de Babel. Aquele povo eu posso chamar de povo audacioso, né? Porque Jesus falou pra eles que não ia ter mais dilúvio e eles foram lá. Ah, vamos construir uma torre que chegasse bem alto pra quando tiver o dilúvio ninguém morrer. Mas eles sabiam, Jesus já tinha dito que não ia ter mais dilúvio. Mas eles foram lá, audaciosos, para construir uma torre altíssima na qual o dilúvio não ia pegar. Mas vamos ser sinceros, mesmo ele construindo, se tivesse o dilúvio ia morrer igual. Jesus tinha feito uma aliança para dizer que não ia mais ter dilúvio. Nós temos até hoje essa aliança, um arco-íris enorme no céu. Na lição diz que Caim, ele havia construído uma cidade para poder... Ele vai contar essa parte. Porque a primeira cidade em relação a Deus. Na lição diz que Caim havia sido o primeiro construtor da cidade, o construtor da primeira cidade em oposição à sentença de Deus. Como assim? Na lição diz que Caim foi o primeiro homem a construir a primeira cidade em oposição à sentença de Deus. Nós não devemos nos... Eita, meu Deus! Por que isso sempre acontece comigo, hein? Nós não devemos ficar contra a vontade de Deus. Temos que fazer a vontade dele. Até hoje nós fazemos isso, ficamos contra a vontade dele. Mas nós sabemos que a vontade dele é o principal pra gente, é o melhor pra gente. E também, uma coisa que eu acho muito interessante na segunda-feira é que, tipo, fala assim: você percebe algo peculiar sobre o que motivou as pessoas a construírem uma grande cidade com uma mega torre. A quem elas consultaram sobre seus planos. A Bíblia diz que eles queriam construir uma grande cidade e erguer uma enorme torre para que assim ficassem famosos e não fossem espalhadas pelo mundo inteiro. A torre foi planejada para servir de moradia permanente para muitas delas. Deus enviou 2 anjos para confundir a língua do povo e então as pessoas começaram a discutir e a brigar. Essa parte todo mundo já sabe, né? Mas a questão é que, tipo, não foi só sobre o dilúvio. O dilúvio foi só uma desculpa qualquer que eles inventaram pra Deus entender o que eles estavam fazendo, mas na verdade eles estavam fazendo isso pra eles mesmos. Alguns porque queriam morar em uma torre e outros porque queriam ficar famosas. Um motivo fútil, que não tinha sentido nenhum. Porque hoje em dia a gente faz a mesma coisa que eles. Tentamos construir coisas nas nossas vidas por fama. Simplesmente porque vai fazer bem a nossa carne e às vezes vai fazer bem para outras pessoas. Mas a gente não pensa no que vai fazer bem na nossa comunhão, no que vai fazer bem para Deus. Lá na terça-feira, diz que a história da Torre de Babel aconteceu em Babilônia, aonde hoje em dia é o Iraque. Lindo, só matança, né? Só matança. Aonde hoje em dia é o Iraque. E a ideia de construir uma torre não surgiu aleatoriamente na cabeça das pessoas. Um cara chamado... Peraí, que o nome dele é estranho. Um cara chamado Nimrod implantou na cabeça das pessoas que... Foi Nimrod que incitou a afrontar e desprezar a Deus. Quem falou isso foi Joséfo, um historiador. E vocês não sabiam, mas naquela época
na Bíblia diz que naquela época só havia uma língua para todo mundo, para toda a nação. E hoje em dia existem mais de 4 a 5 mil línguas que nós falamos por causa daquela confusão enorme que houve na Torre de Babel. Os anjos complicaram totalmente as nossas línguas. Era como se fosse hoje em dia o inglês, que ele é universal. Todo mundo falava inglês, então as pessoas que têm o sonho de falar inglês aí hoje em dia estavam falando já inglês. Quem sabe, né? Mas só tinha uma língua, então todo mundo se comunicava sem precisar de se enrolar, de não saber falar, então não precisava as pessoas ficar se confundindo por causa disso. Eu acho que se eu estivesse lá, se eu fosse os anjos, né, confundindo a língua do povo, acho que eu ficaria rindo da cara deles. Toma, foi desobedecer Jesus, olha o que dá. Fica aí falando, pô, ninguém tá entendendo não. É que nem aquela velha frase, né, fica falando aí com meu irmão. Mas antes da gente comentar sobre a quarta-feira, que tá muito legal, vamos assistir um comercial muito massa. Se você está assistindo esse comercial, é porque você gosta do nosso conteúdo. Então, curta aí esse vídeo, se inscreva no canal, siga o nosso Geração 03 Team, que é o nosso Instagram. E é isso. Pronto, aí pode começar a outra parte. Gente, a quarta-feira, ela fala de coisas muito legais. Ela faz até uma pergunta que me chamou muita atenção, que fala assim: no meio da história para o fim, Deus é visto atrapalhando o projeto empreendido pelos construtores, o que chamou a atenção de Deus. O Senhor estava preocupado com os construtores de Babel fossem bem-sucedidos nesse ato de rebeldia, o que especificadamente o levou a confundir sua habilidade de comunicação. Os construtores de Babel tinham usado duas das habilidades mais importantes conhecidas aos seres humanos: comunicação eficaz e união. Você pode dar alguns exemplos modernos dos grupos que têm uma comunicação eficaz e estão unidos para fazer algo errado. Não gosto de comentar sobre certos grupos porque acho que cada um tem sua opinião sobre isso. Mas acho que um grupo que todo mundo fica revoltado é a questão do grupo do povo que fica jogando aquelas bombas, aqueles homem-bomba que fica se suicidando. Mano, eles usam a inteligência deles de fazer bombas, porque fazer uma bomba, você usa isso pra uma guerra. Tipo, é uma coisa específica, você vai usar isso pra uma guerra, pra ganhar a guerra. E eles fazem isso justamente porque eles querem fazer. O povo naquele tempo, eles eram muito inteligentes, então eles, eles eram, grandes arquitetos, grandes engenheiros. E eles usavam aquele, ao invés de usar aquilo pra Deus, aquilo pra que Deus ele ajudasse a eles, tanto financeiramente, como não precisava ser famoso, mas simplesmente, ganhar dinheiro, que eles queriam, né? Mas fazendo a vontade de Deus, entendeu? E eles eram grandes arquitetos, como eu já disse, e eles usavam isso alheios, sem a vontade de Deus e sem colocar Deus em primeiro lugar. Eles seriam muito mais grandes em coração e em pessoa se eles usassem isso para Deus. E eu acho que se Deus tivesse deixado eles construírem aquela torre, acho que até hoje seria uma das torres mais famosas, né? Que acho que seria uma das maiores que existe. Mas eu acho que o que fez com que Deus interrompesse aquilo foi justamente o que a lição fala. O seu orgulho. Exato. A rebeldia deles, que foi gerando outras e outras características que Deus sabia que não ia dar certo. Justamente por isso, porque eles não estavam construindo por um bem maior. Eles estavam construindo para eles mesmos, para eles se sentirem bem com eles mesmos. E acho que isso foi uma das coisas mais erradas que eles fizeram naquele tempo. E na sexta-feira, ela fala assim... Ensina a gente sobre a obediência a Deus. Nós temos que ser obedientes, gente. Nós não somos donos de si, Deus é o nosso dono, Deus ele sabe o melhor pra gente. Querendo ou não vou dizer que eu não faço isso porque eu também erro muito. Eu também vou muito contra a vontade de Deus, mas eu tento sempre me voltar pra Ele, porque eu sei que é o melhor pra mim, entende? Na sexta-feira ela fala assim: se os construtores da Babel não tivessem sido interrompidos, eles teriam construído uma torre diferente de tudo que o mundo já havia visto, como eu acabei de falar. Contudo,
Deus sabia que essa torre tinha a intenção de substituí-lo e ser a fonte de segurança e proteção. E não apenas isso, os construtores da torre queriam também a grandeza que pertencia unicamente a Deus. Podemos estar seguros de que, quando a vaidade for acalentada acima de uma clara orientação divina, Deus intervirá para tornar sua vontade conhecida. Por certo, Deus poderia ter destruído os construtores de Babel por ter desobedecido às suas ordens diretas de espalhar-se e povoar a terra. Em vez disso, Deus simplesmente lhe confundiu a linguagem e Ele mesmo os espalhou. Isso ensina também sobre o amor de Deus para a gente. Ele confundiu a língua, mas hoje em dia nós já estamos acostumados com isso. Mas ele poderia ter destruído, como ele acabou de dizer, ele poderia ter destruído as pessoas que fizeram aquela torre. Os engenheiros, arquitetos que fizeram aquela torre. E as pessoas que já estavam adorando aquela torre acima de Deus. Deus poderia ter destruído. Mas não. Isso ensina sobre o seu amor, o amor de Deus para com a gente, mesmo a gente errando, que só o caramba com ele. E acho que toda história que a Bíblia fala, ela tem um pouco de amor e de perdão. Claro. Porque se Jesus não tivesse perdoado eles, Jesus poderia ter muito bem matado eles. Tipo, eles mereciam isso, eles desobedeceram, como nós também merecíamos a morte. O salário do pecado é a morte. Exato. E eu acho que toda a história leva a esse sentido do perdão e do amor de Deus. Até aqui na lição fala que Deus tem prazer em ver seus filhos voltando para os caminhos certos, os que conduzem à vida. Porque talvez se a gente não reconhecesse que a gente erra, talvez a gente não voltasse para o caminho certo. Talvez se a gente passasse por tudo certinho, nada de mal acontecesse na nossa vida, a gente não conheceria o amor de Deus Exato. por nós. Se nós não errássemos assim, a gente conheceria, mas não conheceria o quão intenso ele é. O quão esplêndido e inexplicável é o amor de Deus. Então, a gente não entenderia. E outra, aqui na sala de adolescentes a gente costuma brincar muito em relação a certas coisas, mas a gente sempre leva as coisas na brincadeira, porque nem sempre o sério é bom. É uma coisa muito séria, mas a gente costuma sempre interagir de forma diferente, porque às vezes a gente fala da Bíblia como se fosse uma coisa tão séria que a gente não pudesse falar, comentar com a gente, como se fosse um segredo, uma coisa que a gente deveria guardar. Mas a Bíblia não é assim, a Bíblia é uma revelação. A Bíblia é uma coisa que Deus quer que a gente converse com o nosso irmão para poder a gente ter uma comunhão mais intensa com ele. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Exato. E junto com Deus. Então isso é ótimo, isso é maravilhoso. E até uma reflexão que eu gosto muito é com os outros olhos, que fala assim: eu cedi e admiti que Deus era Deus. E embaixo fala assim: quando um homem dá um passo para Deus, Deus dá mais passos até o homem do que as areias que existem no mundo inteiro. Maravilhoso. Amém. Imagina isso, mano. A gente dá um passo, Deus dá milhares de passos junto a nós. Mais do que existe nas areias do mundo inteiro. Imagina aí a praia, tudo isso. Exato. Então, Deus ele faz coisas sensacionais pela gente. O que eu acho incrível é que as pessoas veem o que Deus faz na vida delas e elas simplesmente ignoram. Simplesmente ignoram. Mano, a gente sabe que tem cada coisa que se não fosse por Deus, a gente nem estaria aqui hoje. E mesmo assim, a gente finge que nada aconteceu. Aí quando acontece tudo de errado e que Deus não ajudou a gente, que Deus sempre tá lá pela gente, mas que Deus deixa acontecer pra gente reconhecer e a gente faz: poxa Deus, por que você deixou isso acontecer? Aí dá vontade de a pessoa chegar na outra pessoa e falar assim: mano, quando tu precisou, ele te ajudou. E tu simplesmente ignorou. Aí agora que tu precisa, ele tá aí do teu lado. Mas ele deixou que tu passasse por isso pra tu aprender quem era ele. Reconhecer que Deus é Deus. Então é isso, galera. Essa foi a reflexão. E que vocês se inscrevam aí no canal, curtam o nosso Instagram. Curtam. Sigam a gente no Instagram, Geração Teen. E muito obrigada e até a próxima. Uma boa reflexão pra vocês.